Para que a gente possa entrar na dimensão daquilo que Deus quer revelar para a nossa vida, nós temos que nos submeter ao onde de Deus e ao quem de Deus. Relações que, de fato, são estabelecidas pelo Espírito. Esse homem que carrega o cântaro de água, sigam até a casa em que ele entrar. Essa relação vai nos mostrar um onde, e o onde vai testificar dessa relação, e não das nossas necessidades. Aquele onde é para revelar para nós uma relação, e não um suprimento para as nossas necessidades. Até aqui, os discípulos não tinham outra tarefa a não ser identificar o onde e o quem, e construir todo o processo a partir dessa relação. Até agora, os discípulos fizeram alguma coisa a não ser identificar o onde e o quem? Então, era uma preparação. O Jesus estava lançando o alicerce para a nossa vida, para a nossa vida hoje, para a gente sair da existência e entrar na vida. Só que quando você lê o texto, irmão, você fica tão focado na Santa Ceia, na Santa Ceia, no último dia da Páscoa, aí explica a Páscoa, explica a ceia, e não entende a relação. Nós precisamos compreender a relação, aquilo que está relacionado nesse texto. Digam ao dono da casa. Essa foi a coisa. Até aí, eles não fizeram nada. Eles só tiveram que identificar o onde e quem. E talvez é isso que está faltando para a nossa vida hoje, irmão. Talvez é isso que falta para o nosso viver. Nós pararmos de querer buscar tantas informações e começarmos a olhar para o onde e o quem. Para buscarmos, então, essa intimidade com Deus. Para nós identificarmos, né? Esse onde, esse quem de Deus e construir a partir daí a nossa vida nesse novo mundo. E a partir daí nós começamos a construir o nosso relacionamento com Deus. Porque enquanto você buscou informações, muitas informações, você está cheio de dúvida até hoje. As contas não estão fechando até hoje. E você, às vezes, acaba achando que Deus não revelou, porque você ainda não entendeu. Então você quer buscar cada vez mais, cada vez mais. E aí a gente perde esse relacionamento, tá, de compreender o onde e o quem de Deus. Eu preciso identificar o onde e o quem de Deus. Eu não preciso ficar questionando Deus o que eu devo fazer e como eu devo fazer. O que eu preciso é identificar o onde e o quem de Deus. A partir daí, irmãos, eu vou construir o meu alicerce de relacionamento com Deus. Não um relacionamento baseado nas necessidades, ou nas visões, ou nos ministérios, ou naquilo que me disseram, ou naquilo que me falaram, ou naquelas informações que eu busquei. Não, eu tenho que viver essa vida com Deus. Eu costumo dizer para os irmãos que você ficar pautando a sua vida na vida do apóstolo Paulo, está errado. Porque o Paulo teve a vida dele com Deus, e você não vai ter a sua vida com Deus. Você não vai ter o seu onde e o seu quem de Deus. Você vai viver o onde do Paulo e o quem do Paulo. O onde do João e o quem do João. O onde do Pedro e o quem do Pedro. E o quem do Arlindo e o onde do Arlindo. Quem que vai viver isso? Onde isso vai ser revelado a mim? Às vezes nós estamos querendo experimentar a vida com Deus através de raciocínios, de pensamentos, de ideias, e cada vez mais as pessoas estão querendo resolver a vida a partir daquilo que elas entendem, e não a partir daquilo que elas conhecem. Deus quer conhecimento, conhecimento de vida, conhecimento de amizade, conhecimento de relacionamento e de comunhão. É o desejo da relação, não a necessidade do benefício. Até hoje, se você viveu a necessidade do benefício,
abandone essa vida, abandone esse entendimento, entra numa comunhão com Deus e diga para Deus: Senhor, onde o Senhor preparou para que eu viva? Quem o Senhor trouxe diante de mim para eu aprender, para eu viver, para eu revelar? Então eu não quero ter um relacionamento com o Senhor a partir de uma necessidade, mas eu quero ter um relacionamento com meu Pai a partir de uma comunhão e não de uma necessidade. É o desejo da relação e não a necessidade do benefício. Será que a gente quer de fato experimentar a vontade de Deus e viver o processo, irmão? Será que essa é a nossa vocação? Será que é essa a nossa visão da nossa vocação? Experimentarmos a vontade de Deus e vivermos o processo? Por que muita gente está se perdendo no caminho? Porque eles não estão entendendo o processo. E se você não entende o processo, você fica perdido no processo, porque você não entende o processo. Então, o propósito da vida, da nossa vida, nós temos que ter desejos pela relação e não pela satisfação da necessidade ou contemplação do benefício. Mas a grande maioria, elas vivem a necessidade da satisfação, a satisfação da necessidade ou a contemplação do benefício. Essa é a grande maioria. Se você for sinceramente intelectual, talvez você vai começar a analisar a tua vida e você vai dizer, olha, o meu relacionamento com Deus dentro da igreja ou da minha vida toda sempre foi pela satisfação da necessidade ou contemplação do benefício. O que eu ganho estando na presença de Deus? O que eu ganho, né, indo para a igreja? O que eu ganho estudando a Bíblia? O que eu ganho nesses encontros que os irmãos fazem no Skype? O que eu ganho com isso? Qual que é o meu benefício? O que eu terei de benefício? Talvez seja esse o tipo de relacionamento que nós desenvolvemos com o nosso Deus e com o nosso Pai. Eles dizem, então, o mestre pergunta, quando eles chegam lá, a pergunta deles é, o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual ele poderá comer a Páscoa com seus discípulos? Pensa que coisa maravilhosa, irmãos. Será que nós não estamos sendo levados por Jesus a entender uma coisa que até aqui já passou tempo e os discípulos foram e não há nenhum apontamento de um que e como? Olha o tempo passando na história, os discípulos indo cumprir a palavra, e até agora não houve nenhum apontamento, né? nenhuma pergunta, nenhuma questão em relacionamento, né, ao como fazer, né? Nenhum apontamento a um que eu devo e como eu devo fazer. E aí a gente vê os irmãos até na conversa de hoje do grupo, né? Ali com uma certa culpa por causa do entendimento de um que e de um como, né? O que eu fiz para que isso acontecesse, o que eu deixei de fazer para que isso não acontecesse, como eu fiz, o que eu fiz de errado e como eu fiz, né? E isso tem trazido muitas tristezas, né? Dores, depressões, porque a coisa aconteceu e você não teve o controle. Aí você começa a questionar como isso foi acontecer, o que eu fiz para que isso acontecesse. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós não temos o relacionamento com Deus a partir de um onde e de um quem.